Antes de tudo, a gente tem que entender os antecedentes para esse acontecimento. Pensando aí na questão política e administrativa da França, ela vivia no contexto do chamado Antigo Regime. Isso significa que a política era absolutista e que o rei da dinastia Bourbon, no caso os reis Luís XIV, XV, XVI, eles concentravam todo o poder político nas mãos deles. Isso fazia com que o rei fizesse parte da administração pública, que ele acabasse fazendo parte de como se fosse um judiciário, que ele arrecadasse os impostos, enfim, todas aquelas características ali do absolutismo. Então, isso vai acabar fazendo com que o rei também limite, por exemplo, a liberdade de expressão. Então, existia uma censura à imprensa, era proibido você se manifestar contrário ao governo ou fazer qualquer tipo de crítica ao governo absolutista. Isso vai fazer também que não haja ali uma divisão de poderes, óbvio, porque ele concentra todo esse poder. Pensando na questão ali da organização do Estado, da administração pública, ela era considerada super caótica, bagunçada, inclusive não usava, né, das ideias racionais, da burocracia mais organizada, que os iluministas inclusive pregavam. É por isso que muitas das vezes as contas, né, do Estado francês, elas não batiam, né? Principalmente, né, isso foi piorando até com a participação da França em alguns conflitos. Por exemplo, a Guerra dos 7 Anos, que foi um conflito entre a França e a Inglaterra, fez com que a França gastasse dinheiro, né, nesse momento, e ainda por cima ela perde a guerra e perde várias das suas colônias para a Inglaterra. Então isso já causa aí um problema muito grande nas finanças francesas. Fora isso, mais para frente, a França vai participar das guerras de independência das colônias inglesas, né? Então ela está ali lutando novamente contra a Inglaterra e, mais uma vez, embora ela tenha ajudado os Estados Unidos a vencer o conflito, ela acaba gastando um enorme dinheiro, fazendo um enorme investimento em exército, em armamento. Isso vai ser um grande problema para a corte francesa no geral, para o país. Outra questão importante das finanças é que o primeiro e o segundo estado, eu já vou falar melhor mais pra frente sobre eles gastavam muito dinheiro e tinham vários privilégios. Então isso acabava deixando, né, os gastos muito maiores do que aquilo que eles arrecadavam. Esse problema todo administrativo, das finanças, vai ser uma das causas da Revolução. A sociedade francesa também foi aí um grande problema e um dos motivos pelo qual a Revolução aconteceu. A questão aqui é que a sociedade ela era estratificada, ela era dividida em estados. Então a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro estado e acima o rei. O primeiro e o segundo estado, eles acabavam tendo privilégios de nascimento. Então, se você nascesse nobre, provavelmente você ia continuar com esse título, seus filhos assim também, ou você ia acabar sendo um membro do clero. Então, quais eram esses privilégios? Primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos, acabavam sendo isentos disso e até recebiam uma certa pensão do governo, principalmente quem era da nobreza. Então, todo mês ali, esse nobre recebia um dinheiro que vinha dos impostos. Esses impostos vinham da onde? Vinham do terceiro estado. O terceiro estado era a base que sustentava a pirâmide e sustentava ali a sociedade francesa. Então, dentro desse terceiro estado, na França, a gente ainda vai ter servos, ainda tinha servidão, os camponeses, os trabalhadores urbanos e a burguesia. Muito importante a gente falar da burguesia aqui, afinal vai ser ela que vai liderar esse processo, né? A burguesia estava crescendo na França no sentido econômico, né? Ela era uma classe ligada ao comércio e acaba, né, pedindo por mais mudanças nessa questão social. Por que acontece? Né? A gente tem o antigo regime, o mercantilismo, essa sociedade estratificada, isso tudo acabava sendo ruim para a burguesia. Essa estrutura toda feudal, ela trazia, por exemplo, impostos, taxas alfandegárias, tudo isso acabava prejudicando o comércio dos burgueses. Então, uma das grandes manifestações, das reivindicações dos burgueses nesse momento, vai ser justamente o fim dessa sociedade estratificada, de uma igualdade jurídica, de uma igualdade ali de direitos, que todos ali pagassem os mesmos impostos, ou tivessem ali as mesmas condições de serem julgados, enfim. Então essa situação toda de sociedade estamental foi um dos motivos que acabou trazendo problemas que vão levar à Revolução.
Para vocês terem uma ideia, essa questão feudal ainda, né, essa economia feudal, ela prejudicava bastante a França. A França era um país que estava crescendo em população, e o tipo de economia, ele não batia com esse crescimento populacional. Então, por exemplo, entre 1788 e 89, a gente vai ter um dos invernos mais rigorosos da França. E isso vai causar um problema nas plantações. Então, a agricultura, por ser ainda muito rudimentar, ela não vai conseguir dar conta de produzir uma quantidade de alimento suficiente para a população que existia na França. Vai acontecer então que os alimentos vão subir de preço, principalmente o trigo, que era a base da alimentação da população francesa, que fazia o pão e tudo mais. Então os preços vão aumentar, o custo de vida da população, principalmente mais pobre, vai aumentar também, e isso vai gerando aos poucos uma revolta. É por isso que nesse período o rei Luís XVI ele vai tentar aos poucos resolver essa questão. Então ele vai nomear vários ministros da finança para poder solucionar o problema. Um desses ministros, o Necker, ele vai acabar divulgando um relatório dos gastos da coroa francesa, então daquilo que a coroa francesa recebia e o quanto ela gastava, então o primeiro e o segundo estado. A questão aqui é que quando ele expõe esses dados, ele vai acabar revelando para a população francesa que a coroa ela gastava muito mais do que ela recebia. Para vocês terem uma ideia, a coroa francesa ela arrecadou naquele ano de 88 para 89 503 milhões de libras de ouro e gastou 629 milhões. Então existia aí uma grande diferença entre aquilo que ela arrecadava de impostos e aquilo que ela gastava. E gastava principalmente com o quê? Com os luxos, com a ostentação, com o estilo de vida da coroa francesa, principalmente ali no Palácio de Versalhes. Bom, além desse contexto administrativo, financeiro e social que estava caótico, tem uma outra questão importante que é a divulgação das ideias iluministas. Se você ainda não sabe um pouquinho desse tema, tem um vídeo que eu fiz aqui falando sobre iluminismo, você vai entender melhor. Mas essas ideias iluministas, elas foram divulgadas de várias formas, não só por livros, mas também por meio de jornais, de panfletos, de charges, de caricaturas, que tentavam se aproximar um pouco mais da população mais pobre, que não sabia ler nem escrever. Então muitos filósofos, muitos pensadores iam em praça pública, explicavam as ideias de Rousseau, de John Locke, de Voltaire, e isso fazia com que a população das classes mais baixas tivesse acesso a essas informações e começassem a entender melhor esse contexto político e aquilo que estava acontecendo ali. Bom, então a gente está chegando agora no início da Revolução. O que vai acontecer? O rei Luís XVI, percebendo então que essa situação financeira, econômica estava indo cada vez pior, ele vai convocar uma assembleia com o clero e a nobreza, chamada Assembleia dos Notáveis. Essa assembleia então tinha o objetivo do rei tentar ali aos poucos convencer os nobres e o clero de pagarem alguns impostos, algumas taxas, principalmente pela terra que eles possuíam. É claro que o clero e a nobreza não vão gostar nada disso, vão reagir contrário ao rei e vão acabar até questionando o poder centralizador do rei nesse momento. Esse questionamento é chamado de reação aristocrática. Então, acaba que o clero e a nobreza, eles vão colocar ali um certo receio no rei de convocar essa assembleia. E o clero e a nobreza ainda mais vão exigir que o rei ele abra os estados gerais. O que eram os estados gerais? Essa era uma assembleia como se fosse uma espécie de parlamento em que todos os estados, primeiro, segundo e terceiro, iriam se reunir para discutir a situação da França. Acaba que pela pressão o rei convoca então essa assembleia e nela participam todos os estados franceses, inclusive o terceiro estado. Então esses estados gerais, eles tecnicamente serviriam para diminuir os impostos, todos esses que o terceiro estado pagava, e ele iria receber a opinião de todos os cidadãos, inclusive do terceiro estado e da França toda. Então, muitas pessoas falam que essa foi a maior pesquisa de opinião ali da história, porque muita gente enviou ali cartas, enviou opiniões para o rei, para o primeiro e para o segundo estado, sobre o que eles achavam que a França deveria tomar de atitude com essa situação econômica.
É dentro desse contexto que é escrito um texto muito famoso relatando a situação do terceiro estado. E é claro que, como maioria da população, o terceiro estado ele vai acabar se destacando nessas reivindicações. Esse texto ele vai explicar um pouquinho ali para o rei o que era o terceiro estado e aquilo que eles reivindicavam. Tem um exemplo aqui desse texto caindo em questões do vestibular, e aqui no caso é da Unirio do Rio de Janeiro, mas outros vestibulares também já mostraram esse texto para exemplificar esse contexto. Então esse texto é de um abade francês que vai dizer assim: devemos formular 3 perguntas. Primeira, o que é o terceiro estado? Tudo. Segunda, o que ele tem sido em nosso sistema político? Nada. Terceira, o que ele pede? Ser alguma coisa. Então, a partir desse texto, é possível a gente entender um pouquinho a situação do terceiro estado. Para vocês terem uma ideia, eles eram entre 25 e 26 milhões da população francesa, eram ali os responsáveis por pagar os impostos, o dízimo, os responsáveis por fazer o trabalho pesado mesmo, só que eles não tinham participação política, pagavam todas essas taxas, não dividiam essas taxas com outras classes e se sentiam frustrados nesse sentido, né? Então não só quem era camponês, mas principalmente a burguesia. Então é legal vocês entenderem esse contexto. Bom, dentro da convocação então dos Estados Gerais, é a vez agora dos 3 estados se reunirem e pensarem quais decisões eles iriam tomar. O problema é que o rei Luís XVI percebeu que a situação do terceiro estado estava muito complicada e que eles não aceitariam poucas decisões ali dentro desses estados. É por isso que no dia da convocação ele vai dizer que é para os estados apenas se concentrarem na situação financeira e pensarem como eles resolveriam a crise econômica francesa. Aí o que vai acontecer? O terceiro estado vai se sentir muito mal, até porque o processo de votação ele era feito por estado e não por cabeça, por número de pessoas. Então vamos pensar aqui, o terceiro estado ele tinha a maior quantidade de população ali na França, o primeiro e o segundo estado a menor. Se o voto fosse por estado, é claro que o clero e a nobreza eles iam estar sempre juntos nas decisões. Eles tinham os mesmos interesses políticos e econômicos. Se o voto fosse por cabeça, o terceiro estado ganharia, venceria as votações, até porque tinham alguns membros do clero, principalmente do baixo clero, que estavam aliados ao terceiro estado. Então a gente tinha um conjunto populacional muito maior. É claro que o terceiro estado não vai gostar nada dessa situação e vai acabar tomando a iniciativa de se reunir sozinho, sem a presença do primeiro ou do segundo estado, numa sala do jogo de pela. Era um jogo parecido com um jogo de tênis, só que coberto. Nessa reunião, que vai ficar conhecida como juramento do jogo de pela, o terceiro estado vai afirmar que só vai sair dali com uma nova Constituição e com uma mudança nas finanças, na economia e na política francesa. Para fazer então a nova Constituição francesa, o terceiro estado se reúne na chamada Assembleia Constituinte, e isso vai dar um início à primeira fase da Revolução Francesa. Então fiquem ligados, são 4 fases e a gente vai passando aos poucos por elas. É um processo complicado aí, então prestem bastante atenção, isso vai acabar alterando a política e a sociedade francesa, mas é um processo, tá? Bom, a formação dessa Assembleia Constituinte, ela contava não só com a burguesia, mas também com as classes sociais mais baixas, como os camponeses e trabalhadores livres. Essa população mais pobre, com todo esse contexto de fome, essa situação financeira muito ruim, vai se aliar ao terceiro estado, mas por muitas vezes ela vai ser usada aí como massa de manobra da burguesia para conseguir aquilo que ela queria. Então essa assembleia, ela vai acabar causando ali, chamando a atenção do rei Luís XVI. A reação dele vai ser chamar mais de 20 mil soldados para se unirem ali no Palácio de Versalhes. Ele vai inclusive contratar soldados alemães, mercenários, para ir atacando a população, para tentar acabar com essas manifestações. E isso vai causar a revolta ainda maior do terceiro estado. Eles perceberam que eles não poderiam contar com esse rei. Qual vai ser então a reação do terceiro estado? Vai ser então ir até a Bastilha, que era uma prisão de inimigos do rei, era um lugar onde você guardava o armamento, dos soldados franceses, e a população vai até a Bastilha, vai acabar
libertando alguns presos, inimigos do rei que ali estavam, vai acabar retirando dali de dentro todo o armamento que existia. E durante quase 4 horas vão destruir esse local, e isso vai ser conhecido como Tomada da Bastilha. Isso é no 14 de julho de 1789, e é a partir daí que a gente conta como marco inicial da Revolução Francesa. E por que esse marco inicial? A Bastilha é muito simbólica, por ser um lugar que guarda armamentos, por ser a prisão, né, de algumas pessoas contrárias ao governo. A queda dela, né, literalmente, vai ser mostrada como a queda do antigo regime. O rei ele não era mais o poderoso e o povo agora toma o poder.